Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer a extensão do conceito de limite. O que significa fazer a extensão do conceito de limite? Significa trabalhar com limites que envolvam o infinito. E aí nós temos dois tipos de situação. Nós temos o limite em que a função é ilimitada em um determinado local. Então, você pode ter, por exemplo, a situação em que o limite com x tendendo a A vai dar infinito, ou seja, a função ela explode, ela cresce indefinidamente, e você pode ter a situação em que você quer avaliar o que acontece com a função quando x cresce indefinidamente, ou seja, quando x tende a infinito. Nesse vídeo, nós vamos abordar os limites infinitos, ou seja, quando a função é ilimitada em um determinado ponto. Extensões do conceito de limite. Limites infinitos. Considere a função f de x igual a 1 sobre módulo de x representada graficamente abaixo. Nota-se que, ao se aproximar de x igual a zero, o gráfico cresce indefinidamente, o que implica em limite com x tendendo a zero, de 1 sobre módulo de x é igual a infinito. Note que tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo a função cresce indefinidamente. Enfim, quando a função cresce indefinidamente diante da aproximação de x a um determinado valor, o limite é mais infinito. Quando a função decresce indefinidamente perto desse valor, o limite é menos infinito. Vamos à definição agora. A definição de limites infinitos, nós vamos seguir a mesma ideia, só que aqui, quando a gente tinha um limite de f de x com x tendendo a igual a um número L, nós tínhamos que se x menos a for menor que delta, f de x menos o limite menor que epsilon. Só que aqui, no caso, nós não temos que f de x se aproxima de um número L, e sim que f de x é tão grande quanto se queira. Ou seja, o f de x ele tende a mais infinito. Então, nós podemos dizer que vai existir um número m tal que, e vamos pensar que é um número grande, tal que a função vai ser maior do que esse m, independente do valor de m. Ou seja, você imaginar um m gigantesco, a função vai estar maior do que ele. E se o limite der em menos infinito, basta você trocar o sinal do m e pensar, então m é um número positivo, e vamos pensar, para pensar na definição de uma maneira bem grande, né? Tal que o número fica negativo, né? Vamos aí a alguns exemplos. Vejam só, nesse primeiro exemplo, eu quero provar que o limite da função 1 sobre x, com x tendendo a zero, pela direita é mais infinito e pela esquerda é menos infinito. Primeiro, vamos mostrar intuitivamente, né? Ou seja, a partir do gráfico. Então, se nós observarmos o gráfico, né, fica bastante claro que quando x se aproxima de zero pelo lado direito, a função cresce indefinidamente, então o limite pela direita é mais infinito, e quando x se aproxima de zero pela esquerda, o valor de y decresce indefinidamente, então você tem o limite pela esquerda menos infinito. Agora vamos, então, fazer o tratamento usando a definição. Lembrando que esse limite, essa parte da definição, x menos a menor que delta, é somente quando x tende a A, que é o limite bilateral. Se eu for provar que o limite com x tendendo a zero pela direita de 1 sobre x é mais infinito, eu tenho que mostrar que há uma correspondência biunívoca entre o f de x maior do que um número m
E x tende a zero pela direita, eu tenho que colocar que o x vai estar entre 0 e 0 mais delta. Porque se eu coloco o módulo de x menos 0 menor do que delta, eu estou considerando limites bilaterais. Então, eu tenho que mostrar essa correspondência biunívoca aqui. E o que significa? Eu vou ter que reduzir uma à outra para mostrar a relação entre m e delta. Se nós partirmos de 1 sobre x maior do que m, nós podemos inverter as frações. Se eu inverter as frações, a desigualdade inverte. Certo? E eu posso garantir que nós temos números positivos, porque m é positivo e x é maior do que zero. E delta também é positivo. E aí, nós podemos completar. Aqui tratam-se de positivos, então não é absurdo nenhum eu colocar que 0 é menor que x, que é menor que 1 sobre m. E aí, da comparação entre essas duas sentenças, nós podemos dizer que o delta vale 1 sobre m. E está terminada a nossa prova. Para o primeiro caso, que é o limite pela direita. Para o limite pela esquerda, qual é a correspondência que eu tenho que provar? X está à esquerda de 0, então x está entre 0 e 0 menos delta, se somente se a função for menor do que menos m. Vou dividir aqui o quadro. E aí a ideia é a mesma, é pegar uma dessas sentenças e chegar na outra. Então, daqui de 1 sobre x é menor que menos m, eu posso fazer a inversão da fração. Só que aqui eu estou fazendo a inversão de fração considerando números negativos. Que menos m é um número negativo e 1 sobre x é menor que ele, então 1 sobre x também é negativo. Então, se esse número é um número negativo maior, quando inverter ele, vai ser um número negativo menor. E, em se tratando de números negativos, todos eles vão ser menores do que zero. E aí, da comparação entre esse termo e essa sentença aqui, essa aqui só está escrita de uma maneira invertida, né? Aqui eu poderia escrever menos 1 sobre m menor que x menor que zero, e aí nós podemos simplesmente comparar o menos 1 sobre m é da ordem de menos delta, ou seja, 1 sobre m é igual a delta, e está terminada a nossa prova. Então, é assim que se prova um limite no infinito, um limite infinito. Usando essa relação, é claro que eu sugiro que vocês não memorizem essas fórmulas, simplesmente adaptem a fórmula geral conforme apareçam os infinitos. Bom, pessoal, vamos a um outro exemplo, né? Se nós formos resolver esse limite, a primeira coisa para ser feita ao resolver um limite é substituir os números, né? E só se a substituição não der algo possível, que nós vamos analisar, então, fazendo uma substituição, nós chegamos em 1 sobre 0 ao quadrado, que é 1 sobre 0. Bom, e aí, professor, o que significa isso? Nós não recaímos numa das situações anteriores, que era o 0 sobre 0, que 0 sobre 0 é uma indeterminação. E aqui nós temos um símbolo que, para números, é uma impossibilidade. Não existe a divisão de 1 por 0. No entanto,
Nós não queremos calcular o valor numérico de 1 sobre x ao quadrado quando x igual a zero. A gente quer calcular a tendência. E aí, esse 1 sobre zero pode significar que o número que está no denominador não é zero, mas é algo bem próximo de zero. Se eu dividir 1 por algo bem próximo de zero, a tendência é que eu ganhe um valor infinito. E aí, dessa análise muito simplista da realidade, o pessoal simplesmente reduz algo a isso daqui. Se fosse um número negativo, seria menos infinito. Só que o limite de 1 sobre x ao quadrado, nós vamos mostrar que é mais infinito. Mas o limite de 1 sobre x não existe. Em ambos, se a gente substituir, a gente encontra 0 sobre 1 sobre 0. E aí, como é que a gente se comporta? Bom, de cara, eu peço que vocês sempre pensem que um resultado 1 sobre 0, ou qualquer número diferente de 0 sobre 0, pode resultar em um limite com infinito positivo, pode resultar num limite com infinito negativo, ou pode indicar que o limite não existe. E aí, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que imaginar justamente o que acontece com essa função quando o zero se aproxima pela direita ou pela esquerda. Vamos ter que avaliar em termos de limites laterais. E vamos pensar no cálculo infinitesimal, ou seja, imaginando, colocando números. Então, eu vou ter que analisar, para calcular esse limite, para ter certeza, o limite lateral pela esquerda e pela direita. Se nós analisarmos o limite pela esquerda, eu vou ter 1 dividido por 0, só que não 0. Vamos pensar em algo bem próximo de 0. Ou seja, é 1 dividido por 0,0000001. Certo? Se nós fizermos essa divisão, se eu pegar um número 0,0000001 e elevar ao quadrado, eu vou obter 0,0000001, né? Então, um número à direita de 0 ao quadrado vai dar um número à direita de 0. E se eu fizer essa divisão de um número 1 por um número muito próximo de 0 mais positivo, eu vou encontrar um resultado positivo. Então, eu posso dizer que esse limite pela direita é mais infinito. E aí, se nós formos para o limite pela esquerda, mesma coisa. O que vai acontecer se eu levar um número bem pequenininho, porém negativo, ao quadrado? Se eu pegar menos 0,000001 e elevar ao quadrado, vai dar um 0,00001 positivo, porque está ao quadrado. E aí, se eu dividir um número positivo por um número próximo de zero positivo, eu vou encontrar um número positivo. E aí, veja, como os limites laterais são iguais, nós podemos dizer que o limite bilateral existe, nesse caso, e ele vai valer mais infinito. Então, quando você chegar numa situação como essa daqui, lembre-se que o resultado pode dar infinito negativo ou um limite inexistente. Vamos a outro exemplo. Bom, vamos a um outro exemplo. Se nós fizermos a substituição aqui, nós vamos encontrar 1 ao quadrado mais 1, que dá 2, sobre 0. Novamente, esse 2 sobre 0 pode dar mais menos infinito ou um limite inexistente. E aí, nesse caso, nós precisamos avaliar limites laterais, né? Então, eu vou avaliar esse limite com x tendendo a 1 à direita e com x tendendo a 1 à esquerda.
Substituindo, nós vamos encontrar 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 à direita menos 1. Eu estou indicando esse 1 mais, significa um número muito próximo de 1 à direita de 1. Seria uma coisa do tipo 1,000001. Eu tenho que me preocupar com essa proximidade quando? Quando der zero. Porque quando você tem, por exemplo, como aqui no numerador, eu tenho um número um pouquinho maior que 1 ao quadrado, que vai dar um pouquinho maior que 1, somado com 1, vai dar 2 pontos uma coisinha. Ou seja, vai ser um 2 à direita. Mas dar um 2 à direita ou à esquerda não vai fazer diferença para a gente, por quê? Porque 2 à direita e 2 à esquerda são números positivos. Eu tenho que me preocupar mesmo é onde der zero. Por exemplo, 1 menos 1 vai dar zero. Só que eu tenho um número muito próximo de 1, porém maior do que 1. Se eu pegar um número maior do que 1 e subtrair 1, eu vou obter algo maior do que 0. Então, isso aqui vai dar um 0, tendendo a 0 pela direita. E aí, se eu tenho 2 dividido por um número muito pequenininho, vai dar infinito. E se são números positivos, positivo com positivo vai dar positivo. Então, eu tenho que o limite lateral pela direita é mais infinito. Agora, vamos para o limite lateral pela esquerda. A mesma coisa. 1 à esquerda ao quadrado mais 1 sobre 1 à esquerda menos 1. No numerador, se eu somar 1 mais 1 vai dar 2. Se uma dessas parcelas é um pouquinho menor do que 1, né? Porque se eu pegar algo menor do que 1 ao quadrado, eu vou obter algo menor do que 1. E se eu somar algo menor do que 1 com 1, eu vou obter algo menor do que 2. E aí eu vou pegar um número menorzinho que 1, um pouquinho, subtrair 1, então eu vou obter 0 pela esquerda. Certo? Porque eu peguei algo menor que 1 e subtraí 1. E aí agora, se eu dividir um número positivo, 1,9999, dividido por um número negativo, eu vou obter um número negativo. Então, os limites laterais são, respectivamente, mais e menos infinito. E aí, o que significa com relação ao limite bilateral? O limite bilateral não existe porque os limites laterais são diferentes. Então, essa é a ideia que nós devemos seguir. Toda vez que você encontrar em um limite uma expressão do tipo 1, 2, 3 mil sobre zero, os limites laterais vão dar ou mais ou menos infinito. E aí você vai ter que avaliar se eles são iguais ou não. Se eles forem iguais, o limite bilateral está calculado. Se eles forem diferentes, o limite bilateral não existe. Então, esse é o primeiro caso, é a primeira extensão dos conceitos de limite. Na aula seguinte, nós iremos ver a outra extensão dos conceitos de limite, que é quando o x tende a mais ou menos infinito. Bons estudos.